Muito bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma ótima madrugada. Estamos de volta com vocês e trazendo para vocês uma série de 7 dias ou 7 capítulos de orações que nós vamos estar fazendo diante de Deus para descobrirmos, por que às vezes as bênçãos de Deus demoram a acontecer nas nossas vidas, o porquê às vezes nós pedimos e não recebemos, ou pedimos algo e recebemos outra coisa que não havíamos pedido, ou por que é que acontece tantos atrapalhos, tantas batalhas antes de uma bênção ou após uma bênção. E isso será dentro de 7 capítulos nessa série que vamos fazer de orações, onde estaremos, cada oração dessa, estaremos explicando para vermos a origem, o porquê que às vezes acontece esse tipo de coisa. Por que às vezes a gente vê uma pessoa chegar na igreja hoje e amanhã a vida dela já mudou completamente? E às vezes nós estamos na igreja há anos e pedindo há anos e não acontece o milagre. Ou às vezes acontece e escapa das nossas mãos. Tudo isso você vai aprender juntamente conosco nesses 7 capítulos da série Como Conhecer Nossos Erros Diante de Deus e ter uma relação mais próxima e mais íntima com Deus, ou seja, como termos e obtermos as bênçãos de Deus. E no último capítulo, não perca nenhum, mas o último é mais importante ainda, porque o último nós estaremos revelando as 7 promessas espirituais de Deus para quem acompanha, para quem vai acompanhar esses 7 capítulos dessa série que vamos estar fazendo de orações, tá certo? Nós estaremos revelando as 7 bênçãos que vai acontecer na sua vida, e eu estarei acompanhando cada sinal desse, porque eu também quero. Você quer? Então vem comigo. Então vamos começando lá no livro de 2 Crônicas. Nós começamos por ali. Vamos começar a raiz de tudo. Tudo como pastor? Não é a raiz de tudo, nem o começo da terra, lá não. A raiz do começo da nossa vida cristã com Deus. No momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo e reconhecemos o poder que Ele tem para ser influenciador das nossas vidas, salvador da nossa alma, professor para nos ensinar, gestor para nos ensinar finanças, enfim, Jesus é tudo aquilo que nós possamos imaginar de bom. Ele pode fazer por nós. Ele pode ser nosso professor, ele pode ser nosso doutor, ele pode ser nosso médico, ele pode ser nosso consultor, nosso psicólogo. Enfim, ele pode ocupar todas essas funções, porque ele é o Pai Criador. Ele criou tudo. Então nós temos tudo na mão para sermos abençoados. E por que é que nós não somos, às vezes, abençoados como queremos ou como pelo menos pedimos? Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Ali mostra para nós, quando ele diz assim a palavra, esse, não está dizendo outro, ele está dizendo esse meu povo que se chama pelo meu nome, não está dizendo outro nome, é o nome de Deus, o nome de Jesus. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos
atento os meus ouvidos à oração desse lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetualmente, e nela estarão fixos meus olhos e meu coração todos os dias. É muito poderoso o que nós acabamos de ler. Não é simplesmente uma letra, um texto, não é simplesmente um capítulo, é um edital de Deus, saído de Deus, do coração de Deus, pelos homens de Deus até nós, para que nós pudéssemos rever os nossos conceitos, rever as nossas vidas, rever a nossa forma de agir, de andar, de caminhar, de proceder, de falar. Enfim, amados, vamos começar a detalhar, né? Detalhar, e como diz o ditado popular, retalhar aquilo que nós fazemos que às vezes nos impede. Lá em Isaías 59, a Bíblia diz: o que faz com que nossas orações não cheguem até a ti? Deus diz: os vossos pecados fazem divisão, olha só, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não veja, para que ele não os veja. Então o pecado faz com que Deus tenha receio, não de nós, mas dos nossos pecados. Amém? E quando nós, às vezes, pecamos, como, pastor, mas eu peço perdão. O perdão não é aquele perdão que a gente pede assim: Senhor, me perdoa, né? Jesus ensina a oração do Pai Nosso para a gente não ficar repetindo a mesma coisa. Mas ele às vezes pede, porque ele mesmo orou de forma diferente. Ele não orou lá no jardim de Getsemane, no momento ali que ele ia ser pego, né? Ele não orou o Pai Nosso. Ele orou desabafando com o Pai. Ele orou se humilhando, pedindo forças ao Pai para vencer aquele momento tão terrível e dramático que Jesus ia passar. E ali ele mostra para nós que nós devemos também ter atitude nos momentos difíceis e orarmos não só o Pai Nosso, mas revendo também o que nós estamos passando, o que vamos passar, ou o que nós fizemos também. Quando ele diz lá, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter, é sinal que alguma coisa estamos fazendo. Se a gente for fazer uma base, fazer mais ou menos uma ilustração, e abrir o leque aqui de trás para frente, de frente para trás, a gente for lá atrás, quando nós aceitamos Jesus, nós éramos apaixonados por Jesus. Sim, éramos apaixonados por Jesus. A gente não via a hora de chegar a hora do culto para a gente ir para a igreja. Nós chegávamos na igreja, às vezes a igreja estava fechada, esperávamos abrir. Quando abria, era aquele chora-chora, aquela coisa gostosa de orar, de buscar. Tinha o prazer de ficar atento à mensagem, cada palavra que o pregador falava, seja ele quem for. Não importa se fosse uma irmãzinha que nem tivesse a 4ª série, mas ela falando lá, nós dava glória a Deus e aleluia, todo mundo ia feliz para casa. Ninguém reclamava de nada. Não se via as pessoas reclamando porque ia de bicicleta, não via as pessoas reclamando porque ia de pé, porque onde foi lotado, porque onde foi cheio. As pessoas iam e voltavam felizes, porque estavam perto e vivendo com Deus. Quando se vive com Deus, não há oportunidade para o diabo, para o inimigo. Não há oportunidade, não há brecha para o inimigo. Por quê? Porque ele não tem brecha. Você está ali conectado com Deus. Você está nos braços de Deus. Amém? Quando você passa a viver uma vida com Deus, quando você se lembra que você aceitou Jesus lá atrás e você tinha uma vida assim, amém? Então você está vivendo no colo de Deus. E quem vai tirar? Amém? Jesus mesmo diz: aquele que está na minha mão, quem pode tirar? Ninguém pode tirar. Amém? E o inimigo não pode fazer nada. Toda arma forjada do inimigo não prevalecerá contra o servo do Senhor. Então, se nós formos basear nisso aí, a gente vai vendo, o tempo vai passando e a gente vai ficando preguiçosos. Sim.
nós já começamos a achar que conhecemos a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, e começamos a deixar de ler. E principalmente depois que veio as redes sociais, em parte nos ajudou e em partes também fez com que a gente negligenciasse um pouco a nossa vida real espiritual diante de Deus. Porque lá atrás, outrora, antes das redes sociais, não vivíamos assim, tão desdeixado com as coisas de Deus. Hoje as pessoas acham que basta lermos um versículo e já está bom. Basta fazermos 2 minutinhos de oração, porque Elias orou 10 minutos. A Bíblia menciona, resumindo, ninguém sabe se Elias orou 10 ou 15 minutos. Amém? Só diz que ele falou aquelas frases ali, o fogo caiu, mas ele tinha vida com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha uma história com Deus, tanto é que ele foi arrebatado, né? Quem fala, para começar, para alguém ser arrebatado, né? Ser levado pela carruagem de fogo de Deus, precisa não só ter uma vida com Deus, precisa ser amigo de Deus, como Abraão. Mas Abraão não foi arrebatado, que eram outras promessas que Deus tinha para Abraão. Enoque tinha uma vida, andava com Deus. Amém? O que é andar com Deus, pastor? Ficar 24 horas falando de Deus? Não é exatamente isso. Não é fanatismo. Deus não procura fanáticos. Deus procura pessoas que realmente dão lugar a Ele, para Ele viver nelas. O que Jesus disse? Olha, eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador, qual viverá dentro de vocês. E ele vai testificar de mim. E a vida que vocês vivem agora, não vive mais vocês, mas eu viverei em vocês. Então, será que nós temos deixado Cristo viver em nós? Será que você tem deixado Cristo viver em você? Será que a sua mente é de Cristo ou é sua mesmo? Ou será que a minha mente é minha ou é de Cristo? Então, por isso que é importante nós revermos sobre esse conserto que 2 Crônicas 7,14 nos pede. Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Amém? Então, a partir do momento que nós vemos a nossa vida com Deus, nós começamos a analisar esse primeiro capítulo dessa série de 7 capítulos que nós estamos fazendo para fazermos uma análise. Por que é que às vezes nós não recebemos aquilo que queremos, aquilo que pedimos, e por que demora tanto, e por que às vezes é tanta batalha? Não é verdade? Então por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida segundo o quê? Segundo os nossos próprios preceitos. Nós estabelecemos a hora que queremos. Nós estabelecemos a hora que queremos orar. Nós estabelecemos a hora que queremos ler a Bíblia. E sempre resumindo, sempre nós damos mais oportunidade às coisas que são nossas, mais liberdade às coisas que são do mundo, mais tempo para as coisas que não edificam do que para as coisas de Deus. Nós priorizamos o mundo e diminuímos o tempo com Deus. Essa é a pura e real verdade. Amém? Então nós estamos agora com a cara, com o rosto, com a pessoa em frente ao espelho, olhando para nós mesmos e vendo os nossos erros. Sim, vendo os nossos erros. Porque você não é mais aquele que aceitou Jesus. Nem eu sou mais aquele que aceitou Jesus lá atrás, há quase 30 anos atrás. Se nós formos parar para vermos o que nós passávamos lá no começo, amém? E a gente não abria a boca para murmurar. Ao contrário, nós só falávamos, Deus vai dar a vitória. A vitória é nossa, sou mais que vencedor. E por aí afora vai. Isso era um tapa. Isso era um tapa na cara do inimigo. Hoje as pessoas não podem passar um dia sem pão. Se faltar o pão um dia, a pessoa já vira completamente, se torna outro cristão. Já murmura. Cadê o Deus? Eu dou dízimo, eu não sei o que, dou oferta. Como é que pode faltar isso? Amém? Nós não aceitamos passar por momentos na nossa vida. Amém? Agora, se nós formos olhar a vida, nossa diante de Deus, analisando por esse ponto,
de que nós aceitamos a Jesus lá atrás, vivíamos uma vida totalmente diferente da vida que vivemos hoje, completamente fora de uma realidade espiritual que vivíamos há 10, 15 anos atrás, para a vida que vivemos hoje espiritualmente. Eu pergunto para você, quantos por cento você dá para Deus da sua vida? Eu digo para você que a gente não consegue dar 20% da nossa vida para Deus. Não conseguimos dar 20% da nossa vida a Deus, mas conseguimos dar 30% para coisas que não edificam, uns 10% para fofoca, uns 10% para disse-me-disse, uns 20% para olhar conteúdo que não agrada a Deus, mais uns 20% só para andar à toa, para ficar por aí passeando. E para Deus a gente quer dar 5 minutos, 10 minutos. Deus conhece. Nós somos hipócritas ainda em dizer que Deus nos conhece. Deus nos conhece mesmo, e Ele sabe que a gente podia dar muito mais, e a gente não dá. Sabe por quê? Ficamos o quê? Obsoletos, ingratos. A pessoa estava lá cheia de chaga, doente, Deus curou, deu a vida, ressuscitou. A pessoa vai fazer 20, 30 anos, está aí em pé, graças ao milagre que Deus operou lá atrás. Hoje ela não consegue fazer um agradecimento a Deus. Nem o testemunho dela ela não conta mais. Essa é real. É esse ponto que a Bíblia está falando ali. Se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então virei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Não estou falando só para cristão. Jesus não veio trazer religião alguma. Jesus não veio trazer placa nenhuma. Jesus veio buscar pessoas que estão prontificados a acreditar e crer nele, abrir o coração e ser um verdadeiro adorador. Adorador não é levita, levita é o que canta, levita é um adorador, são aqueles que realmente vivem uma vida para Deus. Como é que viver uma vida para Deus, pastor? É viver o tempo todo lendo a Bíblia, viver o tempo todo orando, o tempo todo na igreja? Não. Já falei, Deus não quer fanático, Deus não quer escravos, Deus quer pessoas que andem com Ele, sejam amigos dEle, que confiem nele, que sejam filhos não adotados, mas filhos. Amém? Se já fomos adotados, agora somos filhos de Deus. Então Deus quer filhos, quer amigos, Deus quer conversar conosco. Quantas vezes Deus chama você de madrugada? Eu, você, qualquer um de nós. Às vezes de repente a gente está dormindo, acorda de madrugada, não sabe por quê, perde o sono do nada. Amém? Às vezes é Deus querendo falar com você, amado, e você não entende. Amém? Então, revendo os nossos conceitos, nós vamos entender que nós é que estamos errando. Por isso as bênçãos não estão chegando até nós. Então ele diz: se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então verei do céu, perdoarei seus pecados e sarei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração desse lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e meu coração. Tudo. Está vendo? Deus quer um relacionamento conosco. Deus quer viver em nós, entendeu? Presta atenção, ei, olhe para cá. Ei, Deus quer viver em mim, quer viver em você. Ele quer ter um relacionamento mais profundo conosco. É isso que você não conseguiu compreender. Então, hoje nós estamos no primeiro capítulo dessa série de 7 capítulos. Mas não perca, porque vai até o último. Porque no último estarei revelando as 7 bênçãos poderosas. Bênçãos espirituais, materiais e financeiras e de saúde, que Deus vai estar derramando sobre nossas vidas para quem se comprometer a fazer esses 7 dias dessa série de 7 capítulos, orando a Deus e nos conhecendo melhor. Amém? Preste atenção. Orando a Deus e nos conhecendo melhor. Hoje é um pouco que nós estamos lembrando quem nós éramos e quem nós somos agora. Não precisamos nos converter?
Não precisamos nos consertar? Então vamos fazer já a primeira oração. Já fizemos esse detalhamento, baseado ali na palavra, já fizemos um detalhamento mais ou menos onde que está a origem do porquê que nós às vezes não recebemos a bênção de Deus. Falta nós consertarmos a nossa vida dentro de Deus. Por quê? Porque às vezes estamos estressados, falamos às vezes palavras desagradáveis, às vezes estamos irados, às vezes ficamos com raiva de alguém, porque nos magoou, nos ofendeu, foi falso conosco. Amém? Às vezes nós, sem querer, falamos coisas que não agradam a Deus, olhamos coisas que não agradam a Deus, fazemos coisas que não agradam a Deus. Às vezes um desentendimento dentro de casa e parte para uma coisa às vezes até maiores, entendeu? Então nós temos que rever tudo isso e fazer de tudo para a partir de hoje a gente consertar com Deus essa fase da nossa vida. Amém? Talvez estou falando com pessoas que pastor, mas eu não sou crente, esse conteúdo não é para você também. Que talvez você possa aceitar Jesus nesse momento. E você já vai aprender que aceitar Jesus não é mudar de religião. Aceitar Jesus é crer que Ele pode ser seu Salvador, seu professor, seu Senhor, amém? Seu Rei, seu Mestre, seu amigo, amém? Aquele que amou você primeiro do que você amou Ele, independente do que você era, amém? Estou falando com você, talvez tenha 10 anos de crente, 15 anos, 20 anos, e está se esquecendo das suas origens, está esquecendo das suas raízes. E hoje, esse momento, é um momento de nós buscarmos e resgatarmos. Apocalipse diz, lembra-se, vamos falar mais profundo, lembra-te onde caíste, arrependa-te e volte a fazer as primeiras obras. Qual eram as primeiras obras? Quando nós aceitamos a Ele. Ele nos amava e nos ama ainda, nós que deixamos de amá-lo. Nosso amor diminuiu, amados. Se colocarmos na balança o amor de Deus, ele vai lá em cima. Se colocar o nosso, vai lá embaixo. Porque deixamos de amar. Não, pastor, eu amo a Deus, pastor. Não, eu honro a Deus, eu sou de Deus, eu sou servo de Deus. Coisa nenhuma. Você passa 3 horas assistindo um filme, passa uma semana assistindo série, passa 2 dias assistindo futebol, mas não passa com Deus meia hora. Não passa meia hora com Deus. Não, mas eu leio a Bíblia. Coisa nenhuma. Você passa o tempo todo vendo Facebook, TikTok, vendo um monte de coisa, e quando vai ler a Bíblia quer dar um capítulo para Deus. E não é nem para Deus, porque Deus não precisa ler a Bíblia. É você quem precisa. Sou eu quem preciso de ler a Bíblia. Porque a Bíblia retém o quê? A salvação para a minha vida e para a tua vida. Deus está lá, tranquilo na dele. Se eu for para o céu, Ele é Deus. Se eu não for, Ele vai continuar sendo Deus. E tu também. Entendeu? Então nós precisamos de Deus. Isso é um primeiro capítulo da nossa série de 7 capítulos para nós aprendermos aonde está os nossos erros. Está nos nossos erros, nossos pecados, nossas faltas de gratidão, de reconhecimento, de reconhecer que Deus é o único que pode nos guiar nessa terra. Deus é o único que pode ser nosso influenciador. Pode ter mentores, como teve Moisés, mentor seu sogro Jetro, que deu ali uma visão para ele organizar a situação. Isso ali é a mentoria. Mas influenciador, só podemos ser influenciados por o Espírito Santo de Deus, que nos influencia a sermos melhores servos para Cristo. E quanto melhor, maior. Quanto maior, melhor. E quanto maior ou melhor, mais bênção cai sobre nossas vidas. Quanto mais agrada o Pai, mais o Pai dá presente, sim ou não? Se nós agradarmos a Deus, Ele faz o quê? Ele fica o tempo todo olhando para você, olhando assim, como o meu filho, a minha filha faz tanta coisa para me agradar. Dá mais um presente para ele. E vai presente. Dá mais um. Ele quer? Dá. Ele tem me agradado. Amém?
E quando o inimigo levantar contra você, ele está ali. Você pode até lutar contra ele, mas eu estou do ladinho dele, juntinho com ele. Amém? Então, pessoal, é isso. Que você possa fazer uma reflexão nesse momento. Nós vamos orar. Essa oração que nós encontramos aqui em 2 Crônicas, capítulo 2 Crônicas 7:14. Vamos orar ela. Amém? E vamos pedir a Deus. Esse é o primeiro capítulo, tá certo? Estaremos avisando você o segundo capítulo e você vai acompanhar os 7 capítulos. Olha, eu já vou pedir desde já. Compartilhe isso para Deus abençoar a sua vida e outras. Deixe aquele like e nós vamos orar agora, tá bom? Vamos orar e pedir a Deus. Vamos começar. Esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos à oração desse lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa para que meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos, meu coração todos os dias. Senhor, nós o tempo todo, Senhor, acreditávamos que estávamos certos. Acreditávamos que quando a gente pede perdão, um pedido tão simples, Senhor, me perdoa, o Senhor já perdoa, e não é assim. A tua palavra diz, põe a tua boca no pó, talvez assim haja uma esperança. A tua palavra diz, se converter dos seus maus caminhos. A tua palavra diz, aquele que se humilha de coração e alma, aquele que se redime ao pó, aquele que se veste de saco e cinza. Ó Pai, em nome de Jesus, conserta a nossa vida, conserta o nosso altar, conserta, Senhor, nos dá uma veste nova, porque nossas vestes estão todas manchadas, vestes embranquecidas no sangue do Cordeiro. Nos reveste com as armaduras celestiais, torna a dar a alegria da sua salvação, escreve o nosso nome no livro da vida, renova o nosso nome no livro da vida. Pai querido, Pai bendito, em nome de Jesus, haja, Senhor, nesse momento, apaga tudo, até os pecados que nós não lembramos, apaga tudo, Senhor, e escreve uma nova página